A educação muda o mundo. Com essa frase, a gente começa o Educa Floripa de hoje, que traz na matéria especial um assunto muito bacana que fala sobre o apoio pedagógico lá da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte, a gente vai falar sobre o Floripa Mais. O nosso convidado já está aqui. Eu vou receber hoje e conversar com Felipe Salvador Weisheimer. É isso, acertei? Isso mesmo. Dessa vez eu acertei, né? Acertou. Maravilha. Alemão isso aí, né? Isso, alemão. Muito bem. O Felipe, que é professor doutor em História e hoje atua na Escola Básica Maria Conceição Nunes, que fica... No Rio Vermelho. No Rio Vermelho, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre tecnologia. Você é professor de História, é doutor em História, mas também é um amante da tecnologia. E a gente soube que você... para unir essa tecnologia à sua metodologia de ensino, está levando até dinossauro para a sala de aula, é isso? Isso Explica para a mesmo. gente como é que funciona. Então, olá, Duran, né? Obrigado pelo convite, né? Também saudar as pessoas que estão acompanhando a gente. E hoje, com os recursos tecnológicos, é possível sim levar dinossauro, levar as expedições espaciais para a sala de aula e fazer com que o aluno tenha um engajamento diferenciado, né, com relação aos conteúdos. Hoje nós vivemos um grande desafio da educação, que é conseguir romper com a educação tradicional, metodologia tradicional de ensino, né? Baseado na transmissão de conhecimento, onde o professor é o protagonista, né? E com esses novos recursos tecnológicos é possível trazer uma nova participação dos alunos, né? Ter um engajamento, ter um elemento que instigue eles a produzir conhecimento, buscar o conhecimento, né? Então, hoje, com esses recursos tecnológicos, é possível, ampliar o universo de recursos, né? E cabe aos professores hoje conhecê-los, né? E conseguir aliar esse material todo dentro do planejamento pedagógico. Em que momento da tua carreira como educador você percebeu que a tecnologia poderia ajudar os alunos a entender aquilo que você estava ensinando? Olha, na verdade, eu iniciei o magistério nos anos 2012, né? E logo de início eu percebi que a forma como eu desenvolvia meu trabalho em sala de aula não alcançava os alunos, né? Se você parar para pensar, né, nas avaliações que a gente fazia, olha, com muita sorte eu conseguia ali alcançar 30%, 40% de excelência entre os alunos que eu trabalhava. E aquilo começou a me gerar uma angústia muito grande de perceber que eu estava desenvolvendo meu trabalho, me aperfeiçoando, mas os alunos não conseguiam se encaixar naquela metodologia. Então eu, de maneira meio louca, assim, em 2018 comecei a pensar, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, aquela angústia batendo, os alunos não aprendendo, e eu inverti a metodologia de ensino. Em vez de eu estar buscando a fazer com que o aluno aprenda, eu tentei e comecei a trabalhar com uma perspectiva do aluno começar a produzir aquele conhecimento junto comigo, né? Você foi buscar esse conhecimento, né, da tecnologia, né? Você é um fã disso, né, da tecnologia, para poder trazer isso aí para dentro da sala de aula. Felipe, como é que é essa questão, né, com toda essa tecnologia? Você falou agora há pouco sobre a pedagogia tradicional, né, aquela maneira tradicional de se ensinar na sala de aula, né? Isso daí, com a tecnologia, isso está ficando no passado ou não? Isso vai continuar linkado uma coisa na outra? Como é que você vê isso aí para o futuro, né, com relação a essa pedagogia tradicional? A tecnologia, ela vai abafar essa pedagogia tradicional? Olha, eu acredito que a longo prazo nós não vamos mais vivenciar o ensino da forma como ele se dá hoje, né? Onde o professor, ele é o protagonista da aula, né? E os alunos, eles estão ali para absorver aquele conteúdo trabalhado. Então, eu acredito que com esses novos recursos e hoje os documentos oficiais, a Base Nacional Comum Curricular, né, o currículo base do território catarinense já traz uma perspectiva diferenciada de ensino, né, focando mais nas habilidades e competências que nós podemos desenvolver com os alunos em sala de aula, né, e
e não mais na mera apropriação de conhecimento. Né? Então, hoje, existe um desafio para os professores, para as escolas, para os sistemas de ensino, em readaptar a forma como faz a escola. Né? Então, hoje nós precisamos que o aluno entre dentro de sala de aula e saia aprendendo a desenvolver alguma coisa, saiba produzir alguma coisa. Né? Então, é o foco na habilidade, o foco na competência. Na prática, como é que funciona uma aula do professor Felipe? Né? Só para a gente entender, que o pessoal de casa entender como é que funciona. Certo. Então, vou pegar, por exemplo, como exemplo que eu desenvolvo na Maria Conceição Nunes. Eu trabalho lá há 7 anos, basicamente, né? E existe um currículo programático, né, para a disciplina de História. Então, nós iniciamos... É como se fosse uma linha do tempo, né? A divisão dos conteúdos de História de 6º a 9º ano, de 1º a 3º ano, basicamente funciona nessa perspectiva, uma linha do tempo. Começa lá 6º ano pré-História e vai aproximando até o 9º ano, a gente está falando de assuntos diferentes, assuntos atuais, no caso, né? Então, no 7º ano, o recorte temático, ele se inicia basicamente na Idade Média e termina nas grandes navegações, colonização do Brasil. Então, eu peguei esse currículo programático, esses conteúdos, né? E a cada grande temática, eu desenvolvi um projeto maker. Então, nós começamos o ano, por exemplo, falando de Idade Média e produzindo castelos medievais, uma disputa medieval com catapultas de palito e picolé. Aí avançamos, formamos impérios, eu vou trabalhando a noção, né, de desenvolvimento da história da Europa. Então, começa no feudalismo, vai para a formação das monarquias, impérios e, por último, a gente fala sobre grandes navegações, produzindo materiais sobre o assunto. Né? Essa questão do feudalismo, da idade medieval, parece ser um negócio meio maçante e tal, né? Mas quando a gente vê na prática como funciona, eu acho que desperta mais o aluno. A gente vai dar uma interrompida agora, porque eu vou chamar a matéria especial, e na volta a gente vai falar sobre essa questão da metodologia maker que você falou agora, né? O professor Felipe, ele é um fã do aprenda fazendo, né? Deu para perceber. Então, daqui a pouquinho a gente volta mais para falar sobre esse assunto da tecnologia maker. Bom, durante a pandemia, muitos estudantes enfrentaram dificuldades para aprender. Por conta disso, professores da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, lá no Rio Vermelho, intensificaram o apoio pedagógico, uma ação primorosa de planejamento do trabalho e de acompanhamento desses estudantes. Uma iniciativa que serve como exemplo para outras unidades e que o Educa Floripa foi conhecer. Confira agora. Aqui na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, os professores perceberam que crianças que estavam na fase de alfabetização passaram a ter algumas dificuldades no pós-pandemia. Deise, o que vocês fizeram ou estão fazendo para reverter essa situação? Então, o nosso diagnóstico inicial começou em 2020, que a gente foi acompanhando as crianças que não estavam, né, presentes, mas que a gente tinha alguns retornos deles. E no final do ano os professores fizeram um levantamento dos retornos que se obteve em relação à alfabetização. Então, nós naquela época já mapeamos, assim, que a gente teria um número muito elevado de crianças, que seriam em torno de 44, que sairiam do 2º ano para o 3º ano, sem ter concluído o processo de alfabetização. Então, nós propusemos que no início de 2021 fosse feito, né, um acompanhamento, mas a gente também ficou sistema híbrido, então que algumas crianças vinham uma semana, não vinham na outra, e também não teve continuidade. Final de 2021, se avaliou novamente as crianças, e no início de 2022 se retomou esse período diagnóstico, é onde a gente vê o que as crianças alcançaram em termos de alfabetização. Então, a escola tinha que tomar uma atitude drástica, porque nós tínhamos um número de 44 crianças, no início de 2022 já estavam em 90. Então, assim, Isso crianças precisando de supervisão. Do 3º ano, que foram para o 3º ano, 210 crianças, 90 não estavam dominando os processos de alfabetização. E então, a escola tomou várias atitudes, né? Primeiro, nós já vimos desde 2020 fazendo adaptação no currículo, focando muito na alfabetização. Em 2021 a gente intensificou, só que em 2022, como eles vieram para a escola, então a gente teve uma reorganização das turmas pelos níveis de alfabetização. Porque nós temos as crianças que estão no nível pré-silábico, que são aquelas que mal conhecem as letras, muitas não identificam o que são letras de números e outros símbolos. Então esse era o nosso grupo mais crítico.
Então, com esse grupo, a gente reenturmou, nós temos 2 turmas, onde essas crianças estavam bem nesse processo inicial, porque elas não tiveram presencial primeiro ano, não tiveram presencial segundo. Então, assim, elas vinham com muitas dificuldades, né? E as demais turmas a gente continuou adaptando o currículo, trazendo, principalmente no primeiro trimestre, que vai até maio, as questões da alfabetização, mas essas 2 turmas, elas têm um currículo diferenciado. O foco é mesmo na alfabetização, e a gente vem trabalhando, assim, é uma turma intensa, é uma turma cansativa, né, porque são muitas crianças com dificuldades, a gente tenta trazer as famílias também para essa parceria, porque a escola sozinha não dá conta, precisa, né, que o estudo continue em casa, e eles também frequentam daí no contraturno o apoio pedagógico. Então, alguns que a gente conseguiu adaptar, eles vêm 2 vezes na semana, e os do 4º ano, que a gente tem um número menor de crianças não alfabetizadas, também são atendidas 2 vezes na semana. Então, a criança frequenta, se ela está no período matutino, aula regular até o meio-dia, 15 para meio-dia eles saem, eles vão para o almoço, eles recebem esse almoço, e daí às 13 horas eles vão para a aula do reforço, que vai até às 15h45. E daí eles vão para casa. Então, eles permanecem esse tempo estendido na escola. E os que estão no matutino, que frequentam a escola regular à tarde, eles vêm para cá às 9 horas, 9h15, eles ficam na aula do reforço, é um grupo menor de crianças, nós atendemos no máximo 15 crianças, porque a gente entende que o reforço ele tem que ser esse contato mais próximo. O professor tem que estar junto, tem que estar pontuando. Observação, cuidado e a relação, porque geralmente essas crianças com mais dificuldades, eles têm também a baixa estima. Então eles precisam se sentir acolhidos, se sentir pertencentes, se sentir capazes. Então o professor do apoio pedagógico ele tem que dar também esse suporte. E que não é qualquer profissional que consegue, né, essa demanda. Então, assim, uma sala com 15 crianças já é o limite para um profissional conseguir fazer esse atendimento individualizado. E que foi um diagnóstico que a gente teve quando estava no ensino híbrido, que as turmas eram reduzidas por causa do distanciamento social. Sim. Então, todo professor dizia, nossa, se tivesse uma turma com 15 crianças, seria um paraíso, né, que a gente daria conta. Então, assim, as crianças do apoio, elas trazem mais dificuldades, elas trazem outras demandas além, né, da aprendizagem. Então, a gente tem que tentar trabalhar esse contexto. É um esforço concentrado para buscar reverter esse quadro. Vocês veem resultados positivos? Então, a gente teve o primeiro trimestre, porque o nosso apoio pedagógico, ele começou em abril. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa contatar com as famílias, eles têm que autorizar que a criança vai estar vindo do contraturno, que ele vai ficar aqui para almoçar. Então, a gente tem toda uma demanda, mas na primeira semana de abril, a gente já chamou as famílias, já pegamos os termos e a gente já começou. Não tinha os 15, mas a gente tinha alguns. Só que daí, em maio, é que a gente teve o primeiro colegiado de classe, que foi o fim do primeiro trimestre. Então, ali a gente teve pouco tempo, porque a gente teve só abril e maio. A criança vindo 1 vez ou 2 na semana ainda não se podia ter um resultado concreto. O que a gente observou? Em abril, o que eles sabiam? Porque o planejamento lá no apoio pedagógico, ele tem que estar adequado à realidade. Não adianta o professor querer trabalhar. Não, ele tem que saber qual é a demanda daquele grupo. Então, ele tem que adequar o grupo. Então, abril foi mais para sentir o grupo. Maio, a gente trabalhou já com esse atendimento. E junho. Agora, no final de agosto, a gente tem o segundo trimestre encerrando, onde a gente vai observar o desempenho das crianças. O que eu já posso antecipar, que como a gente estava muito preocupado que a nossa escola atende só até o 4º ano, as crianças saem daqui para o 5º ano para outra unidade. Então, a nossa preocupação é que eles saiam alfabetizados. Então, a gente já tem esse êxito nos 4º anos com relação à língua portuguesa, que eles já alcançaram um nível esperado, já estão produzindo textos, usando pontuação, aquilo que se espera, um bom vocabulário. Então, agora, no mês de agosto, o foco vai ser na matemática. A gente vai enfatizar e daí faremos essa avaliação do colegiado de classe, e se a criança tiver alcançado, porque no colegiado de classe participa o professor de sala,
os professores das áreas e as professoras do apoio também participam. Então a gente discute os casos, se for o caso, essa criança é dispensada e no lugar dela abrimos a vaga para outra criança. Se a gente percebe que ela ainda precisa mais um pouquinho, ela permanece. Então assim, ó, e também a nossa avaliação, ela é praticamente diária. Cada dia do apoio pedagógico, ela já, isso deu conta, conseguiu, alcançou, e o diálogo permanente com o professor de sala de aula. Isso aí é um aspecto assim que a gente construiu uma prática e que a gente vê que tem resultado. Porque se a gente consegue estar em sintonia no grupo que atende a criança, a gente está gerando benefício para essa criança. E aqui na Antônio Pascoal, o nosso foco é a criança, é o estudante que está vindo para nós. E a minha grande preocupação é com esses que ainda não conseguem acompanhar. Mas, né, como um bom resultado, a nossa grande maioria dos estudantes, eles saem alfabetizados porque a gente foca nisso, né? E muitas vezes também em outros anos, que é o caso que a gente consegue só atender os terceiros e quartos anos no apoio pedagógico. Mas a criança que esse ano, no terceiro ano, ainda não der conta, ela já é a criança indicada para o ano seguinte continuar, e à medida que a gente observa que ele está tendo resultado positivo, daí a gente começa a dispensar. Parabéns, então, a essa iniciativa lá da Escola Antônio Pascoal Apóstolo. Voltando aqui com o nosso entrevistado, o Felipe, que é doutor em História e é fã da metodologia de aprender fazendo, né? Você falou agora há pouco sobre essa questão do Maker, né? Da metodologia Maker. Eu queria entender o que é isso. A metodologia Maker é uma metodologia que está presente hoje, né, nos currículos e tudo mais, mas ela ainda é pouco conhecida no Brasil, né? Então, nós temos experiências fora nos Estados Unidos, China, Europa, que preconiza um ensino onde o aluno, desde o início, ele é o protagonista da produção do conhecimento. Então, a metodologia Maker, nós hoje, né, começamos a discutir no Brasil sobre isso, né? Como eu falei antes, a partir desses documentos oficiais que vêm tentando transformar a forma de fazer educação no Brasil, né, em Santa Catarina. Então, a metodologia Maker, ela tenta fazer com que o estudante seja o grande responsável pela produção do conhecimento, que ele tenha engajamento, que ele tenha protagonismo, né? E quando nós começamos a aplicar essa metodologia em sala de aula, impreterivelmente nós começamos a desenvolver também um trabalho em equipe, né? Porque, enfim, é necessário, né? Cada vez que você desenvolve um projeto, seja, né, um projeto da vida real, ninguém faz sozinho, né? Então, da mesma forma que a gente tenta replicar a realidade em sala de aula com esses projetos, né? A realidade acaba exigindo que a gente tem que compartilhar esses conhecimentos e saber trabalhar em equipe, né? E a metodologia Maker, que é esse faça você mesmo, né? Nos Estados Unidos é conhecido como do it yourself, né? Essa metodologia, ela sempre predispõe para os alunos, né? Uma série de desafios, né? Ela propõe métodos, né? Ou melhor, ela propõe metas, né? E objetivos a serem alcançados. Então, por exemplo, né? A partir do momento que eu aplico isso no meu currículo, saio da aula expositiva e trago uma proposta onde os alunos produzem, isso acaba desenvolvendo essas habilidades, essas competências, né, do protagonismo, do engajamento, né, e essa questão da gente ter metas, né, olha, nós precisamos produzir isso para participar, para dar continuidade ao projeto e tudo mais. Isso faz com que os estudantes entendam como funciona o mundo do trabalho, o mundo real, né, o mundo... Gera engajamento. Gera engajamento e sai daquela situação monótona que normalmente os estudantes vivenciam, né, com uma aula meramente expositiva, né? Felipe, fazendo um antes e depois, né? Antes, quando você usava essa questão da aula expositiva, né? E agora comparando com a aula na prática, né? Provocativa e de engajamento dos alunos, qual é a diferença que você sente ali? Dá para pontuar, né? O aluno antes e o aluno depois? Claro, a sua turma antes e a sua turma depois? Perfeito. Hoje, assim, uma das
Na verdade, no aprender fazendo, os alunos eles vão se apropriando daqueles conhecimentos. Então, por que é tão importante a experiência material? Porque com a experiência material, aquilo gera a experiência propriamente dita vai gerar um significado diferente para o conteúdo. Então, uma coisa é eu vim aqui te falar, olha, na Idade Média aconteceu isso, aquilo. Outra coisa é o aluno ter produzido um castelo, né? E daqui a alguns anos ele vai ter aquela experiência da produção do castelo e vai sedimentar isso na memória dele, né? Então, esse é o objetivo, né? Aliar o trabalho manual com o conhecimento curricular mesmo. Juntar né? as duas coisas, Justamente. juntar as duas Né? pontas. Então, hoje, se eu faço, por exemplo, uma avaliação, é muito mais fácil encontrar elementos que os alunos se apropriaram do conhecimento do que acontecia anteriormente, quando eu só fazia exposição, fazia leitura, quem sabe uma atividade de livro, né? Você é fã de castelo? Adoro, né? Adoro. A pergunta é para dar um gancho aí para o nosso próximo assunto, que eu gostaria que você falasse sobre esses jogos medievais aí, que a gente inclusive está no Instagram, é isso? Nas mídias mesmo. Sociais aí. A prefeitura divulgou alguns trabalhos, né? Foi lá e fez acompanhou com a gente, né? Nas etapas que teve, e também no meu próprio Instagram, né? Eu costumo fazer da minha página, né, do Instagram, um portfólio do meu trabalho. Então, quem quiser acessar lá, né? _dr.weisheimer, vai conseguir encontrar todo esse material. E isso é interessante também, porque quando a gente fala em transformar as redes sociais num portfólio de trabalho para divulgar os trabalhos, a gente está falando também de cultura digital, que é um assunto bem importante hoje na atualidade, né? Inclusive, nesses documentos oficiais que hoje estão em fase de implementação, né, a nível nacional, a base comum curricular, né, a base nacional comum curricular, o currículo base do território catarinense, a temática, né, a habilidade de cultura digital, ela está muito em voga. E hoje nós temos um grande problema que nós, professores, nascemos analógicos e os nossos alunos são digitais. Então, a cultura digital é a capacidade de produzir, né, enfim, divulgar, compartilhar bens digitais, né, elementos digitais. Então, essa proposta que eu fiz de transformar meu Instagram num portfólio é justamente para não somente divulgar os trabalhos, mas também eu utilizo ele como uma forma de engajamento dos alunos que acompanham os trabalhos, né? Então, por exemplo, hoje, antes de entrar em sala de aula, eu vou lá, posto alguma coisa, posto uma provocaçãozinha, começo a criar O engajamento já começa antes da sala da aula, propriamente. Justamente. A provocação já está ali. Isso mesmo. E daí eu chego em sala de aula, muitas vezes os alunos vêm, professor, aquele negócio, e aquele negócio de imã, aquilo tal, a gente vai ver quando, né? Então, falando sobre a questão, né, do que a gente estava conversando sobre o que mudou, né, dentro de sala de aula, a própria relação, acho que dos ganhos mais importantes nessa metodologia é a relação que eu comecei a tecer com os alunos. Né? Então, hoje os alunos, graças a Deus, né, se porventura eu precise faltar por uma questão de doença, professor, como assim? Faltou, cara? Não estava te esperando aqui. Né? Então, existe eu acho que assim, em resumo, né, a metodologia Maker, esse negócio de fazer, do aluno participar, né, ser o protagonista, ele vem trazer o mundo real para a sala de aula. Né? Não tem mais volta, né, Não professor? tem mais volta. Essa questão do uso da tecnologia na educação é uma coisa que não tem mais volta. Você acabou de falar agora que essa garotada nasceu no mundo digital. A gente vai dar uma interrompida na nossa entrevista, porque nesse momento eu quero chamar o nosso quadro de reflexão. É o seguinte... O que mais sensibiliza um homem público é quando a gente consegue ter iniciativas que transformem a vida das pessoas. Quando a gente faz algo que pega na alma, no coração das pessoas, é o que mais nos alegra. Né? Hoje eu quero contar para vocês que a Prefeitura Municipal de Florianópolis lançou o Floripa Mais Tech. Em conjunto com o Senai, Sebrae e a CAT, nós lançamos um grande projeto que eu quero convidar você, independente de idade, mas tem que ter no mínimo 14 anos, mas pode ter 90 anos, para iniciar com a gente uma jornada tecnológica. Vocês sabiam que hoje em Florianópolis tem mais de 1.000 vagas à disposição na área de tecnologia, as empresas querendo contratar e não encontram, não mão de obra, mas cérebro de obra para contratar?
Pois bem, nós lançamos, está aqui embaixo passando na tela, o site, entra lá, faça sua inscrição e você vai participar de uma jornada tecnológica. O que é essa jornada? Junto com as secretarias da prefeitura e com essas entidades, nós preparamos trilhas de aprendizagem, cursos para que esse jovem de 14 anos ou esse cidadão de 50 anos aprenda cursos de tecnologia, de programação, de software, e ele vai fazendo uma jornada de aprendizado. Nessas trilhas de aprendizagem, ele vai sendo avaliado em cada momento dessa caminhada, e se porventura em algum momento ele teve dificuldade de aprender, ele pode voltar na jornada e vai seguindo. Isso vai se afunilando a tal ponto que ao final da jornada ele vai sair empregado. Empresas vão querer contratar esse cidadão que adquiriu conhecimento nessa jornada de aprendizado. Então eu convido você que tem interesse por tecnologia, por programação, e hoje, palavras-chave, tecnologia, inovação, criatividade, conhecimento, informação, isso é o século XXI, o século da tecnologia e o século da inovação. Convido você a visitar o site, porque agora em setembro nós vamos ter um grande evento que a gente está chamando de aulão. Vamos ter mais de 3.500 pessoas em vários locais na cidade assistindo esses aulões, que é a primeira etapa da jornada. Depois nós teremos etapas que cada um vai poder fazer ou na sua casa, ou nas nossas escolas, ou nas instituições parceiras. Olha, é uma grande jornada de aprendizado. Se você que não quer ser contratado, faça para aprender. Quero dizer que já falei para o meu filho tem 15 anos. Vinícius, vai lá, faz a inscrição no site e pelo menos o aulão. E ele me disse, já viu o site, ele assim, pai, que negócio legal isso, hein? Eu não vou fazer só o aulão não, pai, eu vou fazer a jornada toda. Eu assim, aí sim, hein, Vinícius? Parabéns. Pessoal, não esqueçam, entra no site, faz a sua inscrição, tá bom? É o seguinte, educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o quadro É o Seguinte, momento de reflexão aqui no Educa Floripa. Professor Felipe, já estamos aqui no finalzinho do nosso Educa de hoje. Agora há pouco o senhor falou sobre professores analógicos, alunos digitais, né? Para o senhor, como é que a gente junta isso dentro dessa cultura digital que a gente vive para beneficiar o aluno no futuro? De fato, hoje a gente vive um abismo com relação à tecnologia, um abismo geracional, né? Porque nossos alunos, eles são digitais e nós, infelizmente, tivemos uma formação ainda analógica, né? Então, hoje, o professor, infelizmente, vai ter que sair da zona de conforto e começar a se atualizar. Mas o interessante é que existe muita experiência bacana, tanto no Brasil já, quanto fora do Brasil, que pode ser objeto de pesquisa e os professores podem começar a se apropriar desses conhecimentos. Nós, professores, falamos muito em autonomia docente, né, e tudo mais. Então, essa é uma grande oportunidade, né? Existe uma folha em branco, né, na nossa frente, e essa é uma grande oportunidade de escrever uma nova forma de fazer ensino. E essas metodologias, os recursos tecnológicos que estão se fazendo presente hoje na rede estadual, na rede municipal, impressora 3D, robótica, as cortadoras a laser, são instrumentos que podem estar auxiliando no processo de planejamento curricular. E os professores, né, têm plena certeza que aqueles que se apropriarem desse conhecimento vão vivenciar uma nova forma de fazer, né, conhecimento e, enfim, vão auxiliar no processo de inovação dentro da educação. Sair da zona de conforto, essa é a dica. Perfeito. Maravilha. Bom, chegamos ao final do nosso Educa Floripa de hoje. Eu conversei com Felipe Salvador Weisheimer.
Até, quem sabe um dia eu acerto aqui o sobrenome dele. Ele que é doutor em História e atua hoje na Escola Básica Maria Conceição Nunes, que fica lá no Rio Vermelho, Isso, né? perfeito. Muito bem. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço e estamos disponíveis aí para falar de tecnologia, falar de inovação e espero, né, bom, enfim, com essa fala aí, a gente consiga estar repensando, né, os nossos métodos de ensino. Lembre-se, tecnologia não é bicho-papão, é aliado da educação. O Educa Floripa fica por aqui, amanhã a gente está de volta. Um grande abraço.